Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a este lugar para juntos nós estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor, naquilo que nós temos nos proposto a expor as Sagradas Escrituras. Eu peço que desde já os irmãos se coloquem no nosso texto, que é o texto de Marcos, capítulo 3. Nós estamos parados aí há algum tempo e hoje iremos dar continuidade. Enquanto os irmãos vão procurando o texto, eu estava pensando ali no banco, desde que a pandemia iniciou, nós já tivemos vários casos de Covid aqui na igreja. Pelas minhas contas, já temos mais de 10. E, inclusive, no período que retornou, nós tivemos alguns aqui. Nós estamos com alguns irmãos que estão se recuperando e estava pensando o quanto passou aí, eu acredito que perto de alguns. A gente alerta os irmãos, sempre depois do culto, tem os devidos cuidados. A gente está com o distanciamento devido, colocamos aqui separação dos bancos, mas eu acredito que depois do culto, muitas pessoas às vezes saem, vão bater aquele papo que já estão aí a semana toda sem se ver, e acaba facilitando. Não brinquem com esse negócio. Mesmo que você já tenha tido coronavírus, tenha todo o cuidado. A gente tem visto casos de reinfecção, pessoas tiveram pela segunda vez, já vi casos de pessoas que faleceram na segunda vez. Então tenha cuidado. Às vezes a gente pensa, eu tive a primeira vez, então eu já estou aí com os anticorpos totalmente preparados para uma segunda dose do vírus. Só que não é bem assim. A gente, inclusive, tem visto casos de pessoas que faleceram mesmo depois de ter tomado a segunda dose da vacina. Então, nós precisamos continuar com os cuidados devidos para que possamos aí continuar servindo ao Senhor enquanto Ele quiser neste mundo. Às vezes eu saio daqui da igreja e vejo algumas pessoas fazendo algumas besteiras no trânsito, principalmente aqueles caras de moto. E eu brinco às vezes com a Leoneide, eu digo, fico imaginando um cara desse morrer de graça, né? Gente que facilita com a vida. Aí de repente o cara chega no inferno, foi mais cedo para o inferno simplesmente porque morreu por causa de besteira. Às vezes eu brinco assim com ela. E de fato, tem gente que parte desse mundo, assim, através de uma morte totalmente banal, a pessoa facilitou, é o que a minha mãe utiliza como termo. E muitas pessoas têm partido, infelizmente, por conta de algumas situações. E alguns pegam o coronavírus, ou Covid-19, por conta de que não tiveram o devido cuidado, achando que, de alguma forma, são fortes o suficiente e acabam partindo dessa, alguns para o inferno, que é o pior, tá bom? Então, prestemos atenção nesses detalhes. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui conosco com o irmão Rui Almeida, que está ali sentado de trás do Davi, juntamente com a sua filha, que está ali, mais uma que foi ao banheiro, juntamente com a irmã, ainda há pouco. Quando voltarem, os irmãos vão olhar para elas, vão perceber que nós temos esses 4 visitantes. A gente está com eles aqui, fomos indicados pelo pastor Marison Feijão, que é meu colega desde a época do seminário. Quando eu cheguei em 2005, o pastor Marison estudava no seminário, a gente nutriu uma amizade desde lá, e a gente percebe que ela tem dado frutos ainda. Ele tem, inclusive, o irmão era a ovelha dele, veio lá de Porto Trombetas, e ele indicou aqui a igreja para que eles pudessem congregar conosco. Então, sejam bem-vindos a este local. A igreja está aqui reunida, nós estamos nesse grupo reduzido, temos mais pessoas, para brevemente vocês possam conhecer os demais irmãos. Espero que se sintam bem em nosso meio, tá bom? A Helena está chegando, olhem para a Helena bem no corredor, tem 5 anos de idade aqui, olhem como ela é. E é por isso que eu gravei logo o nome dela, porque ela é desse jeito, eu ia falar dela e ela já sai dando tchau para vocês. Ela deu um sorriso muito bonito para mim. Tá bom, irmãos? Vamos lá, o texto, deixa eu só me arrumar um pouco aqui rapidamente.
A gente parou em João capítulo 3, estamos, como eu disse, parados aí, onde a partir do verso 13, a gente vai ler, porque temos pessoas que estão aqui pela primeira vez, é importante que a gente leia do versículo 13 em diante. Mais uma vez, Marcos capítulo 3, do versículo 13 em diante. O texto diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por estarmos neste momento diante da Tua palavra, para juntos meditarmos mais uma vez naquilo que ela tem a nos dizer, nesse assunto especial, onde nós estamos expondo esta perícope há algum tempo. Temos falado sobre o perfil daqueles que o Senhor convocou para essa grande obra, que é a obra do ministério. Nós glorificamos o Teu santo nome, porque não apenas o Senhor veio a este mundo na pessoa do Teu Filho, morreu na cruz do Calvário e parou por aí. O Senhor Jesus Cristo preparou homens para que pudessem continuar a obra que Ele veio realizar neste mundo, a proclamação do Evangelho que chegou até nós. Queremos que Tu nos ajude a entendermos aquilo que iremos falar nesta noite. Os textos que se juntarão a este texto que nós acabamos de ler aqui com os irmãos, que façam enorme diferença para as nossas vidas, e que possamos entender que servimos o mesmo Deus que Pedro, Tiago, João e André serviram no primeiro século. Esse mesmo Deus atuou na vida deles e foi glorificado através deles. Nós queremos que o Senhor também atue em nossas vidas de forma sobrenatural e que seja glorificado em nosso viver diário. É o que nós pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos desde já. Amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos sobre o apóstolo João. Sempre temos falado, antes de iniciarmos o próximo assunto, ou o próximo integrante desse grupo que Jesus chamou, a gente tem feito uma recapitulação sobre o anterior. Para aqueles que estão nos visitando, nós fizemos a exposição da primeira parte do texto, que está diante de nós. Falamos que é Jesus que escolhe os líderes de sua igreja, e resolvemos dessa vez parar para falarmos sobre o perfil de cada apóstolo. Nós estamos fazendo a exposição de Marcos todo, só iremos parar se Jesus não voltar antes, depois que terminarmos o texto de Marcos. Resolvemos parar porque entendemos que é importante conhecermos de uma forma mais profunda sobre a vida daqueles que Jesus chamou para esse ministério tão importante, do qual nós fazemos parte porque fomos alcançados pela pregação do Evangelho, que foi continuada através dos apóstolos do Senhor. Semana passada falamos sobre o apóstolo João e fizemos alguns destaques sobre ele. Inclusive, a gente tem quebrado alguns mitos que foram colocados ao longo dos séculos em nossas mentes, ou na mente daqueles que nos antecederam. Por exemplo, estava eu também a pensar no banco, que seria bom a gente chegar no último apóstolo e chamar algumas pessoas aqui na frente, com a idade, ou com as idades mais ou menos, que os apóstolos de Jesus tinham. Eu procurei no Google Imagens uma imagem para eu poder colocar na exposição que vou fazer aqui, que fizesse alguma analogia a André, principalmente a um assunto
em que eu vou colocar aqui, que é o momento em que ele participa de uma forma ativa da multiplicação dos pães e peixes. Mas o que é que você vê lá? Você vê um senhor de mais ou menos 50 a 60 anos de idade. Foram essas imagens que fomos acostumados a ver desde criança acerca dos apóstolos. Já disse também, quando falei sobre Pedro, que os camaradas que são colocados como Pedro nos filmes, geralmente são homens de mais de 40 anos de idade. E aí eu pensando aqui, voltando àquilo que eu queria dizer, chamar alguns irmãos daqui da igreja, que têm mais ou menos as idades dos apóstolos. Nós temos, eu diria que começaria por minha idade, 36 anos, pegaria alguns irmãos mais ou menos com essa idade, de 36 para baixo. Falamos aqui na semana passada sobre João, e dissemos aos irmãos que João tinha entre 20 a 25 anos de idade. Mas aí a gente vai para o filme e vê uma pessoa com uma idade totalmente descabida com aquilo que a Bíblia coloca. A gente tem, por exemplo, o André, que iremos falar aqui hoje, nasceu no século I, no início do século I. No momento em que ele participa ativamente do ministério de Jesus, ele tem no máximo 35 anos, só que você vai procurar uma imagem que represente André, na internet você terá uma imagem de um homem com 50 anos de idade. São mitos que a gente vai percebendo que foram colocados em nossas mentes, e a gente vai repetindo isso ao longo da história, e aí já chegamos aqui a quebrar algumas dessas ideias. Falamos sobre João, é outro mito que se tem sobre João como um apóstolo do amor. Dissemos aos irmãos que nem sempre ele foi assim. Por isso fizemos um primeiro destaque de João, um jovem intolerante. Esse era o perfil dele. Falei aqui para os irmãos que eu não vou comentar muito, eu quero apenas fazer já as aplicações, ou lembrar das aplicações que eu fiz, que João imaginava que para ser um discípulo de Jesus, o indivíduo tinha que fazer parte de seu agrupamento religioso. Ele chega a um momento em que um certo homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, e ele diz para Jesus que ele mandou aquele homem parar, pelo simples fato de que ele não seguia com os demais. Ele era assim. Disse para os irmãos também, nesse sentido, que as Escrituras nos ensinam que devemos ter zelo por Deus e por sua palavra, todavia não podemos confundir zelo com nossas próprias tendências arrogantes. Às vezes, o que está por trás de uma atitude que nós achamos ser zelo pelo Senhor, é pura arrogância. E Jesus vai lá e repreende João. Por isso destacamos que ele, antes de ser o apóstolo do amor, era um jovem intolerante. Dissemos também, ou fizemos outro destaque, que foi o seguinte: João, um jovem que teve que trocar suas ambições pelo conhecimento da verdade. Usamos essas duas palavras porque disse a vocês que a palavra verdade e a palavra conhecimento, juntamente com a palavra amor, fazem parte dos escritos de João, principalmente no Evangelho, que recebe o seu nome, e nas 3 cartas que ele escreveu. Disse aqui que, nesse contexto em que toda a amabilidade de Jesus e os seus ensinamentos fizeram João trocar as suas ambições, quando eu me referi às ambições terrenas, lembrei no momento em que ele, juntamente com seu irmão Tiago, pediram para sua mãe, para que ela pedisse para Jesus que eles fossem os principais no reino de Cristo. Ele tinha uma ambição de não apenas reinar com Cristo, quando Jesus falou sobre os 12 tronos em que os apóstolos estariam. Ele teve a petulância de pedir à sua mãe que Jesus desse 2 lugares de honra, um para ele e outro para o seu irmão. É um texto que a gente ainda vai expor e vai destacar alguns pontos que são importantes para aquele contexto. Por isso colocamos aqui que toda a amabilidade de Jesus e de seus constantes ensinos fizeram João trocar todas as ambições terrenas para conhecer mais a fundo
a verdade e disse que essa verdade era o Cristo crucificado, Jesus que estava diante dele. Ele trocou as ambições por conhecer de forma mais profunda aquele que estava diante dele. O terceiro destaque que fizemos foi João, um jovem que teve que aprender o equilíbrio entre a verdade e o amor. João possuía dentro de si a cepa da intolerância e zelo sem amor, mas Jesus o levou ao equilíbrio. Em nome da verdade, João é como se fosse aquele nordestino que acha que tem que falar a verdade do jeito dele. Inclusive citei alguns exemplos meus, exemplos ruins. Eu fico muito mais feliz quando eu utilizo algum exemplo meu de forma negativa. Às vezes eu falo sobre alguma coisa, poucas vezes falo sobre algumas coisas positivas, e eu fico imaginando, eu saio daqui às vezes pensando, será que não acharam que eu estou querendo ser alguém que presta, ou qualquer coisa assim? Eu prefiro usar os exemplos negativos, e eu utilizei o exemplo de que no início da minha vida cristã, eu achava justamente que a verdade tinha que ser dita do meu jeito, e João era esse cara também, mas não era bem assim. Falei para os irmãos que Jesus teve que arrojá-lo contra a parede para que o equilíbrio surgisse entre verdade e o amor. Nós precisamos falar a verdade, só que a verdade precisa ser dita com muito amor. O último dos apóstolos tinha que ser o mais amoroso, eu lhes disse, mas para isso Jesus teve que arrojá-lo contra a parede. Disse que amar não é concordar com os pecados dos outros, mas também não é odiá-lo por isso. João achava dessa forma e Jesus teve que ensiná-lo que não era bem assim. Disse que o discípulo que verdadeiramente sente o amor de Cristo em sua vida substituirá o tom da intolerância pelo amor, porém continuará vendo o pecado como pecado. Eu quero lembrá-los aqui que os dois principais apologetas do primeiro século foram João e Paulo. O evangelho que João escreveu é um evangelho puramente apologético, puramente em defesa da fé cristã. Você vai para a carta, tem lá também uma carta sendo escrita em defesa da fé cristã. Alguns indivíduos acham hoje que nós somos cristãos e temos que ter o coração cheio de amor, e por isso devemos aceitar tudo, inclusive o pecado do outro. Mas não é bem assim. O discípulo que verdadeiramente sente o amor de Cristo em sua vida, substituirá o tom da intolerância pelo amor, porém continuará vendo o pecado como pecado, e João foi assim até o fim de sua vida. E inclusive até citei um exemplo de que João certa vez foi em um banho público e de repente quando ele entrou lá, viu que Cerintos, um herege, estava lá dentro e ele correu de lá, porque não queria ficar no mesmo ambiente que um herege estava tomando banho. Isso para ele era totalmente prejudicial à sua fé. E por último falamos sobre João, o último a tomar o cálice do sofrimento. Conforme fontes históricas, disse aos irmãos que João tornou-se pastor em algum momento da igreja em Éfeso. E durante um período de perseguição pelo imperador Domiciano, ele foi exilado na ilha de Patmos, que é uma história que vocês já conhecem, que é uma ilha que fica no mar Egeu. E João morreu por volta do ano 98, durante o reinado do imperador Trajano. Ele morreu, como dizemos no Maranhão, de morte morrida, que é velhice, em tenra idade. Precisava, inclusive, ser levado à igreja aos domingos, carregado, diante da sua idade, diante de sua fraqueza.
Só um momento. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre André, mais uma vez meditando no fato de que é Jesus que escolhe os líderes de sua igreja. Estamos falando sobre isso aqui, sobre o perfil dos homens vocacionados por Jesus. E aqui nós colocamos o seguinte: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Tá? Olhem só. Prosseguindo aqui, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Então nós temos esse texto aqui, inclusive a gente vai voltar nesse texto, vai fazer uma leitura dele de uma forma mais completa. A gente vai perceber que esse texto aqui vai nos mostrar algo muito interessante, que na verdade André foi o primeiro discípulo de Jesus. Quando você olha para o capítulo 1, o que é que nós temos lá? Nós temos André como discípulo de João Batista. Ele está juntamente com outro discípulo que nós entendemos que era o apóstolo João, e de repente Jesus passa, nos momentos em que Jesus foi batizado, a gente vai perceber isso pela leitura do texto, e aí João Batista aponta de que aquele era o Messias. Então André, juntamente com outro discípulo que não é citado o nome, seguem Jesus. Então neste caso nós vamos falar hoje sobre o primeiro discípulo de Jesus. Há dúvidas se o segundo que o texto citam dois homens, mais uma vez, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. Nós temos aqui, provavelmente já disse, acreditamos que seja o outro João, o apóstolo, mas não temos totalmente certeza. O que temos certeza é aquele que é citado aqui, que é André. Por isso é importante que venhamos falar sobre ele. O primeiro destaque que vamos fazer é este aqui: André, um homem que trabalhava nos bastidores. Eu diria que quando a gente olha para a história de André na Bíblia, é justamente isso que nós vamos perceber, por conta de algumas informações que trarei para os irmãos. Primeiro a gente vai começar pelo seu nome, seu nome é André, do grego Andréia, que significa hombridade ou coragem. Esse é o significado do seu nome. Os outros apóstolos trouxe aqui para os irmãos algumas informações, inclusive sobre os nomes deles em hebraico, mas nós não temos nenhum registro, quando nos pomos diante desse apóstolo, sobre qualquer nome hebraico ou aramaico que ele tivesse. A única informação sobre o nome que nós temos de André é essa, que o seu nome era André, que era um nome comum dos judeus, ou entre os judeus, no primeiro e no segundo século da era cristã. Assim como o seu irmão mais famoso, André era pescador, era sua profissão, e era amigo dos irmãos Tiago e João. Provavelmente eles cresceram todos juntos, os quatro eram amigos. Conforme o relato de João, no capítulo 1, que foi o texto que nós citamos, e daqui a pouco iremos citar ele de forma mais abrangente, André já disse para os irmãos, era discípulo de João Batista e foi o primeiro discípulo de Jesus. Também foi o primeiro a levar outro discípulo a Jesus. Percebam a importância desse apóstolo. Além dele ter sido o primeiro discípulo, juntamente com outro discípulo, ele foi o primeiro a levar alguém até Jesus. E aqui eu quero citar o texto como um todo, para que nós possamos ver. Olhem só, de novo, no dia seguinte, Rafael, vai passando para mim, por favor. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o, disse isso. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o
o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, ou de Jonas, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Então, nós temos aqui informação nesse capítulo, de que além de ser o primeiro discípulo, ele foi o primeiro que levou alguém a Cristo. André é o apóstolo que menos aparece dos 4 primeiros, que são chamados de os 4 apóstolos do círculo íntimo a Jesus. O que nós pegamos de informação é que seu nome aparece apenas 9 vezes no Novo Testamento, fora da lista, ou das listas dos 12, das listas em que os 12 apóstolos são nomeados. E na maioria das vezes, esse apóstolo é apenas citado. Eu digo citado da seguinte forma: é citado o seu nome. Não que, quando a gente, o outro lado, diferente de citado, é quando ele é citado diretamente, falando algo. Ele é apenas citado, o seu nome, André. É simplesmente o que a gente vai perceber sobre a sua vida. Na lista dos 12, encontradas em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16, e Mateus 10, do 2 ao 4, André é citado como o segundo. Já disse para os irmãos que, nessas listas que temos sobre os 12, João aparece às vezes como Pedro, é o primeiro de todas. Disse aqui quando nós falamos sobre Pedro. João aparece em uma, que é a de Atos. Depois nós temos Tiago aparecendo também como o segundo. E nessas 2 listas aqui, André aparece como o segundo, dando aí um grau de proeminência para ele dentre os demais apóstolos. Diferente de seu irmão, a gente vai fazer um contraste aqui, que tomava sempre a dianteira e era muito falante. André falava pouco. É como se fosse lá em casa. Pedro era a Hana e André era a Radassa. A Hana fala, ela está em casa agora assistindo, e fala, e às vezes a gente precisa dizer: Hana, para um pouquinho aí. Às vezes eu brinco para a Leoneide: onde é que está o botão da Hana, Leoneide, para ver se a gente pelo menos diminui o volume. A Radassa é a Radassa. Aqui nós temos 2 irmãos. Um falava muito, sempre tomava a dianteira. Já pelo que a gente percebe, pelos próprios relatos bíblicos acerca de André, André era um homem que falava pouco. No entanto, os registros são precisos sobre o seu caráter. Quando o texto cita ele, é algo preciso. Aqui nós temos o primeiro que seguiu a Jesus e temos o primeiro que levou alguém até Jesus. É possível percebermos que André aguardava, eu diria que André aguardava ansioso pela chegada do Messias. Não há outra explicação para o que está diante de nós. O jovem André, com certeza, aguardava a chegada do Messias, porque quando ele ouviu falar de João Batista, que falava sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, ele está lá. Quando João Batista se coloca diante dele e diz: o Messias está ali, ele está lá, atrás do Messias. Percebemos que é um jovem que tinha no seu coração o anseio pela chegada do Messias. Quem falava sobre o Messias, ou quem apontava para o Messias, ele estava lá. O capítulo 1 de João nos faz entender que André estava lá quando Jesus foi batizado. Ele viu tudo sobre o que estava acontecendo com Jesus. E quando João Batista fez essa indicação clara sobre ser Jesus o Messias,
ele logo procurou. A alegria de encontrar o Messias foi tão grande que logo após ele compartilhou com o seu irmão da mesma alegria. É isso que a gente percebe no texto que acabamos de ler. Diferente de João e Tiago, eu diria sobre André, que queriam que fogo do céu descesse sobre os samaritanos porque não receberam Jesus, ou que um homem que seguia de um lado diferente ou de um modo diferente a pessoa de Jesus parasse com os seus exorcismos. André almejava que pessoas conhecessem Jesus. Essa era a sua alegria. Ele aguardava ansioso pelo Messias e o Messias chegou. E ele ficou tão alegre, percebemos como ele age com o seu irmão, que vai lá e diz: nós encontramos o Messias, vamos lá. Dos 4 primeiros apóstolos de Jesus, André era sem dúvida o mais tranquilo e menos contencioso, eu diria para os irmãos. E por isso, colocamos aqui, André contentava-se em ser um homem de bastidores, daqueles que não aparecem muito, todavia, o seu trabalho faz toda a diferença. Esse era o seu perfil. Ao que tudo indica, esse apóstolo atuava como assessor de Jesus, eu poderia dizer isso. Ele, ao que parece, era o responsável por levar pessoas a terem audiência mais direta com Jesus. Ou, eu diria para os irmãos, se não era de forma oficial, a própria natureza de André levava ele a praticar diariamente diante de Jesus esse tipo de trabalho. E ele se contentava com isso. E Jesus com certeza viu naquele homem um perfil que daria certo para a sua igreja, para liderar a sua igreja. A igreja do Senhor precisa de homens que estejam à frente. Mas a igreja do Senhor não pode permanecer em pé sem aqueles que trabalham nos bastidores, aqueles que a gente nunca vê, mas estão lá, no ambiente. Aquele que pagou a conta de energia desse mês, que pagou a limpeza, aquela que fez a limpeza diante de algo que aconteceu hoje aqui. A igreja do Senhor permanece em pé através dessas pessoas. Em todos os momentos, a maioria dos homens querem aparecer. E às vezes a igreja do Senhor precisa de homens. O Senhor levanta pessoas como Pedro e João, eu diria, coloco os dois aqui, porque ela precisa de homens que estejam à frente, de pulso firme. Mas a igreja do Senhor também precisa de homens que trabalham nos bastidores. Nós só precisamos entender, em nossa vida pessoal, o chamado de Deus. Ele me chamou para estar à frente, ou para ser uma pessoa de bastidores. Eu digo para os irmãos que, no momento final, ou no último dia, quando nós formos participar da ceia com o nosso Senhor, os 2 tipos de homens receberão a mesma glória, porque fizeram aquilo que tinham que fazer. A glória de servirmos ao Senhor neste mundo está no fato de fazermos aquilo que Ele nos mandou fazer. E às vezes, o nosso trabalho é um trabalho de um André, daquele que muitas vezes não vai aparecer, mas que se não fosse ele, as coisas não funcionariam. Depois de terem o primeiro contato, eu preciso lembrar isso para os irmãos, com Jesus, André e Pedro retornaram às suas casas e serviço, até o momento em que Jesus os chamou, e a gente vai perceber isso em Marcos capítulo 1, versículo 16. Já disse aqui para os irmãos que
alguns indivíduos vão ler a Bíblia, aí leem o capítulo 1 de João. E vem lá o capítulo 1 falando sobre André, sobre um outro discípulo que seria João, e sobre Pedro. E também sobre Tiago. E aí depois os outros evangelhos falam sobre um chamado. Jesus está passando e chama esses homens. Alguns acham que há uma contradição. Na verdade, falamos para os irmãos que não. O que acontece é que esses homens tiveram um contato com Jesus, retornaram em suas vidas, e quando Jesus dá uma abrangência maior ao seu ministério, ele os vocaciona de uma forma direta, em um outro momento. Prosseguindo, o segundo destaque que fazemos sobre esse homem é André, um homem que conhecia o valor de uma alma. Como já falei anteriormente, temos pouco conteúdo na Bíblia, inclusive fora da Bíblia, sobre essa pessoa. Entretanto, os que temos nos levam a várias conclusões certeiras sobre o seu caráter. O seu primeiro ato como discípulo foi levar seu complicado irmão para Jesus dar um jeito nele. Já falamos sobre Pedro. Desde que começou a levar gente a Jesus, André não parou mais. E aqui eu quero colocar para os irmãos o que acontece, que a Bíblia fala sobre esse homem. O Rafael, está tudo na mesma. O texto diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a quem? A André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Percebam, isso com certeza tem algo a nos dizer, não é algo que está aqui e a gente precisa deixar para lá. Isso faz parte do caráter desse homem. Esses gregos chegam lá, Filipe não sabe o que tem que fazer, mas André sabia o que tinha que fazer, e ele não tinha dúvidas de que quando alguém procurasse Jesus, esse alguém deveria ser levado à presença de Jesus. E Filipe entende que André teria a resposta para aquilo que está a acontecer. Mais uma vez, eu não posso afirmar com certeza se André tornou-se assessor de Jesus, ou se levar pessoas a ele era algo natural. Eu não sei disso, mas posso afirmar que Filipe sabia que encontraria em André um apoio certeiro para fazer isso. Era algo que fazia parte de sua natureza. Meus irmãos, vários séculos depois dessa história, esse assunto se tornou familiar para nós. A gente olha e parece que é isso mesmo. E às vezes nem para meditar sobre o que estava acontecendo naquele momento. Contudo, no primeiro século, André poderia encontrar resistência por parte dos próprios discípulos de Jesus, que acreditavam em um Messias particular aos judeus. Esse era um assunto que não era muito fácil, tanto é que Filipe não sabia o que teria que fazer, e ele vai lá com André para que faça. Se fosse algo totalmente tranquilo a se fazer, Filipe mesmo teria feito. Ele vai lá e procura André. Notemos que, inclusive, o próprio livro de Atos vai nos dizer ou nos mostrar algo interessante. Quando Jesus sobe, Jesus disse para os discípulos que o evangelho do reino deveria ser pregado, resumindo, até os confins da terra. Que, segundo o autor que escreve, já disse aqui que os confins da terra para Lucas era Roma. Tanto é que quando Paulo chega a Roma e prega o evangelho, o livro acaba. Apesar de Jesus Cristo ter dito isso aos seus discípulos, os discípulos não fizeram inicialmente isso. Precisou
acontecer algo diferente. Uma perseguição veio sobre a igreja e a igreja começou a se espalhar, porque até então, nos primeiros momentos da igreja do Senhor, ela fica ali totalmente fechada àqueles que são de Jerusalém. O evangelho às vezes até se expande, mas ele chega no máximo até os arredores. A gente vai perceber que havia uma resistência, inclusive nos apóstolos, do evangelho sair desse contexto. Já falamos e repetimos, para aqueles indivíduos o Messias viria para os judeus. Quando a perseguição acontece é que o evangelho chega a outras pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, para o próprio livro de Atos, no capítulo 6, a diferenciação que os judeus faziam alcançava até os próprios judeus. Quando a gente olha na escolha dos diáconos, em que, quando eram distribuídos os alimentos, havia uma certa diferenciação, inclusive nas próprias esposas daqueles judeus de fala grega. Os judeus pensavam assim. Então, era algo que deveria ser natural, tanto a Filipe, mas principalmente a André, ter resistência de apresentar gregos a Jesus. Mas ele não está nem aí. Ele vai lá e leva as pessoas a Jesus. Esse é um problema que a igreja enfrenta, mesmo depois que o Espírito desceu sobre ela. Está aqui mais um André. Obrigado, irmão Paulo. O que destacamos aqui é que André não se importava com isso. Ele não apenas falava de Jesus às pessoas, mas também facilitava o acesso daqueles que procuravam por ele. Esse era o homem de bastidores. Indivíduos que agem assim são motivados pelo valor que uma alma possui para eles. E essa alma possui valor para eles, porque essa alma possui valor para o seu próprio Senhor, Jesus Cristo. Homens assim têm as suas mentes parecidas com a mente daquele que dá tanto valor às almas que decidiu entregar-se por elas. Eu paro bem aqui e digo: Senhor, acrescente mais André ao teu povo. Essa deveria ser uma oração nossa. E ao mesmo tempo em que faço essa oração de dizer: Senhor, acrescente mais André ao teu povo, eu digo para os irmãos: e expulse os diótrefes do nosso meio. Por que eu uso isso? Olhem só o que João escreve, a sua terceira carta. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Essa carta, a terceira carta de João, foi escrita para Gaio, mas principalmente para falar sobre esse miserável aqui, ó. E eu uso esse termo justamente porque os diótrefes, além de não apresentarem Jesus a ninguém, bloqueiam a porta aos que querem entrar para conhecê-lo. Eu diria que o diótrefe que a Bíblia fala lá é um cara totalmente oposto ao André. Por isso eu digo: Senhor, acrescente mais Andrés à tua igreja e expulse os diótrefes de nosso meio. John MacArthur, já disse para os irmãos que John MacArthur escreveu sobre esse assunto. Ele vai dizer uma coisa que eu acho interessante. Ele diz assim, Rafael, isso pode passar para mim, por favor. Ele diz assim: uma coisa que tenho observado em todos os meus anos de ministério é que os aspectos mais importantes do evangelismo normalmente ocorrem com o indivíduo de maneira pessoal.
A maior parte das pessoas não se aproxima de Cristo em resposta direta a um sermão que ouviu num lugar lotado. Elas vão até Cristo por causa da influência de um indivíduo. Tanto André como seu irmão Pedro possuíam um coração evangelista, mas seus métodos eram completamente distintos. Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 pessoas passaram a fazer parte da igreja. Não há nas Escrituras indicando que André em algum momento tenha pregado para uma multidão ou movido grandes massas, mas lembre-se de quem levou Pedro a Cristo. Todas as vezes que Pedro pregou e alguém foi convertido, André estava lá. O próprio John MacArthur fala sobre Edward Kimball, quando ele cita isso aqui, e é muito interessante, eu queria lembrar sobre isso. Você não sabe, talvez nunca ouviu falar, mas Edward Kimball foi o homem que evangelizou Dwight Moody. Moody vocês devem já ter ouvido falar. Moody era um contemporâneo de Charles Spurgeon, era um pregador norte-americano, que teve um brilhante ministério, tanto na América, quanto na própria Inglaterra. Ele andava em suas empleitadas evangelísticas com Ira Sankey, o pai das canções gospel, que são aqueles hinos do cantor cristão que tem refrão. O que aconteceu? Edward Kimball era um homem muito simples, e ele entendeu que ele tinha que pregar o evangelho a Moody. Moody trabalhava em uma sapataria. Era um jovem, se não me engano, com 18 anos de idade. E Kimball disse, hoje eu tenho que falar de Cristo para esse jovem. E ele saiu de sua casa para passar naquele lugar e pregar para aquele jovem. E ele começou a pensar várias coisas. Por exemplo, que ele poderia dar algum problema, levar algum problema para aquele jovem. Ele poderia não entregar-se a Cristo. Ele estava num ambiente de trabalho. E como é que seria? E segundo a história, ele começou a temer e tremer antes de fazer isso. Ele ficou tão abalado psicologicamente ao pensar sobre o que poderia acontecer, que ele passou reto. E quando ele percebeu que ele estava embrenhado em seus pensamentos de medo, ele percebeu que ele tinha passado da loja. Mas ele criou coragem e foi lá e pregou o evangelho a Moody, e Moody se arrependeu de seus pecados. Ele foi professor de escola bíblica dominical de Moody. Esse homem medroso não sabia que ele estava pregando o evangelho para um cara que iria ser responsável pela conversão de milhares de pessoas. Eu poderia falar também hoje sobre o John Aglen. John Aglen era um homem que é descrito como um homem alto e magrelo. Charles Spurgeon estava dominado por sentimentos de pecado quando era um jovem apenas, e decidiu ir a uma igreja congregacional, mas esse dia choveu, e de repente ele entrou numa capela metodista, e estava lá John Aglen pregando. Na verdade ele não estava pregando, porque ele não pregou um sermão, ele leu um texto: olhem para mim e serão salvos. E depois que ele falou sobre o texto lá rapidamente, sem expor as escrituras, ele olhou para aquele jovem e começou a dizer: meu jovem, olhe para Jesus, e apontava lá para ele, e aquele jovem foi e entregou a sua vida a Cristo, e os seus medos passaram. E a gente sabe que Charles Spurgeon foi o maior de todos os pastores batistas que já existiram, e também, como resultado do seu ministério, foram acrescentados milhares de almas para o reino de Cristo. Alguns dizem que, até onde se sabe, provavelmente 60.000 pessoas, ou se não me engano 120.000 pessoas, foram acrescentadas à igreja de Cristo por causa do ministério de Charles Haddon Spurgeon.
E quem pregou para ele foi um homem que não sabia pregar. Todas as vezes que Spurgeon estava lá pregando, todos os dias às 18 horas, e 6.000 pessoas estavam lhe ouvindo, John Eaglin estava lá. Todas as vezes que Moody estava pregando, Edward Kimball estava lá. Homens que trabalharam nos bastidores, mas que amavam almas. André era esse homem. Era esse homem. Todas as vezes que Pedro pregou e milhares de pessoas foram convertidas, André estava lá. Você não sabe o poder que tem você ganhar uma pessoa que seja para Cristo. Uma única pessoa pode fazer com que 60.000 sejam acrescentadas, ou 120.000 ao reino de Cristo. O terceiro destaque que fazemos é este: André, o homem que procurava outras alternativas. Olhem só o que a Bíblia diz em um outro momento sobre André. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E aí ele diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que isto é para tanta gente? Meus irmãos, enquanto seu amigo Filipe fez as contas de quanto seria suficiente para alimentar tanta gente, André, eu diria para vocês, André apontou para a matéria-prima do milagre. Quando John MacArthur fala sobre Filipe, que nós ainda iremos falar sobre Filipe, Filipe é apresentado na Bíblia como uma espécie de contador. Ele é o contador de Jesus. Ele está sempre fazendo as contas. Eu não sei se você já percebeu isso. Eu acho fantástico a gente estudar sobre os apóstolos, porque a gente vai aprendendo sobre o perfil desses caras. Filipe está fazendo as contas, e não é a primeira vez que ele faz, e há outro momento em que ele vai lá e faz algo semelhante. Ele tem essa ideia, essa coisa de estar pensando sobre as contas. E aí, eu conheço gente assim, que você fala alguma coisa, nós iremos fazer isso aqui na igreja, e de repente o cara diz: pastor, eu já tive ovelha assim, a gente vai precisar disso e disso e disso, eu já fiz as contas e dá tanto. Essa semana, inclusive, eu falei com essa pessoa e disse que eu estou precisando fazer um projeto, e expliquei para a pessoa, e passaram-se uns 3 dias, a pessoa já veio e disse: eu já pesquisei, você vai precisar de tanto, tanto e tanto, e eu disse: eu quero que você vá lá comigo. Ele disse: pode marcar na sua agenda, que nós iremos fazer esse trabalho, lá no Maranhão, em julho do próximo ano. Existem pessoas assim. Filipe era essa pessoa, André não. Enquanto seu amigo Filipe fez as contas de quanto seria suficiente para alimentar tanta gente, André apresentou a matéria-prima do milagre a Jesus. Não podemos dizer com isso, irmãos, que André teve mais fé que Filipe, não seria essa a ideia, mas ao menos foi mais prático diante do que ele estava vendo, e talvez esperasse que Jesus fizesse algo com o que estava diante de si. Eu queria aqui complementar esse texto que eu acabei de citar com uma outra passagem bíblica correlacionada a isso, que está em Mateus capítulo 14, verso 15, que diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora
a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então, o que é que nós temos aqui? A maioria dos discípulos de Jesus estavam dizendo: Senhor, não há alternativas, manda o povo embora. Diante do cenário, sem uma aparente solução, as pessoas dizem isso. André fez um levantamento e percebeu que no meio da multidão havia um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Isso parece que faz parte da natureza dele, de ser um homem mais prático, mas logo questionou o seguinte: o que é isto para tanta gente? Eu não posso afirmar que André levou o jovem a Jesus esperando que Jesus fizesse algo, fizesse um milagre. Entretanto, enquanto Filipe sucumbiu diante da multidão, diante das contas que fez, e os demais viam como a única solução mandar aquelas pessoas embora, André apresentou uma solução mais palpável, e ainda fez o que lhe era de costume: apresentou a criança a Jesus. Foi isso que ele fez. Aquela criança provavelmente não chegaria perto de Jesus, diante da multidão que estava ali. André faz isso e de quebra ainda leva o menino lá. Meus irmãos, até mesmo os melhores homens de Deus são pegos desprevenidos. Isso acontece, porém o que fará a diferença é como nos comportamos perante as demandas diárias. Isso fará toda a diferença. É o que fez com esse homem de Deus. O que colocamos aqui também é que uns concluem que não há nada a se fazer diante de uma situação aparentemente sem solução. Isso acontece o tempo todo no meio do povo de Deus. Já outros fazem tudo o que podem, apresentam as alternativas e as colocam nas mãos de Jesus para que ele defina os resultados. Foi justamente isso que André fez. Um faz as contas, os outros dizem, manda embora, e André procurou ali no meio da multidão, talvez para ver se tinha alguma coisa. O que ele encontrou foi isso aqui: Senhor, isso aqui, mas isso aqui também não dá. E Jesus Cristo fez o milagre a partir disso. O historiador Eusébio de Cesareia diz que André chegou até o leste europeu. Essa informação que temos sobre a sua vida. Por isso é considerado como padroeiro da Rússia e também da Escócia, e também era o padroeiro de Constantinopla, ou da cidade de Bizâncio. Vários relatos dizem que esse apóstolo foi crucificado na cidade de Patras, que ainda existe até hoje, na Acaia, uma região do sul da Grécia, próximo a Atenas. Isso aconteceu, segundo aquilo que dizem, no ano 60. As circunstâncias de sua morte, é dita que ele levou a esposa de um importante governador romano a Cristo, e aquele homem ficou tão bravo, mas tão bravo, que exigiu, em meio a um ataque de fúria, que a sua esposa abandonasse a sua fé. A mulher resistiu e disse que não faria isso. Então, diante da sua resistência, a fúria do governador romano se direcionou a André, e o governador ordenou a sua crucificação. Segundo o que dizem, segundo relatos, André foi crucificado, mas se negou a ser crucificado igual Jesus, e por isso ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. Até hoje existem pessoas que utilizam o termo cruz de Santo André. Você pode procurar isso depois. Os relatos dizem que André ficou pendurado por 2 dias na cruz. Lembramos que, apesar de ter morrido rápido, Jesus, quando foi crucificado, a cruz era um instrumento de tortura, em que as pessoas demoravam muito tempo para morrer. Inclusive, quando Jesus morreu, a gente vê no próprio Evangelho falando que as pessoas ficaram espantadas diante da rapidez, que não era comum. Segundo o que dizem, André ficou pendurado ali durante 2 dias, e por esse tempo, quando as pessoas passavam, ele exortava elas, os transeuntes, para que buscassem a salvação
em Cristo. Mais um que morreu atirando. Morreu em Cristo, mas morreu fazendo aquilo que deveria fazer como sua missão. Meus irmãos, são essas informações que nós temos sobre esse homem. Bem poucas diante das informações que trouxemos aqui sobre João na semana passada, que quase não acaba o sermão, foi 1h30, eu acho, depois que eu vi aqui, eu me espantei diante de tanto tempo que nós passamos aqui. Eu quero encerrar com algumas considerações sobre esse homem. Olha só a imagem, vocês viram aí? Primeiro nós temos um Jesus Cristo aqui bem europeu, são as imagens que eu acho que é até didático aqui, eu já comentei com vocês. Isso aqui é uma imagem que fizeram diante daquilo que o texto fala sobre a multiplicação. Então nós temos um menino, nós temos um Jesus aqui europeuzão, com olho azul, e temos André. Eu não sei se vocês são bons aí para olhar para uma pessoa e dizer qual a idade dela, mas esse camarada aqui tem uns 60 anos ou mais. E já disse para vocês, André nasceu em algum momento ali no século I e foi assassinado em uma cruz no ano 60. Então, ele tinha aí, eu diria que, no máximo 60 anos de idade, quando foi morto. Mas no momento em que Jesus está em seu ministério na terra, André era um daqueles que provavelmente tinha no máximo 35 anos de idade, que é aquilo que nós colocamos como padrão para todos os apóstolos, entre 20 a no máximo 35 anos de idade, tá bom? As considerações. A primeira delas que nós aprendemos com esse homem de Deus é: quem verdadeiramente anda com Jesus não se importará em trabalhar nos bastidores. Diante de uma necessidade que as pessoas às vezes têm de serem vistas, a gente vê esse contraste, que às vezes nós não fomos chamados para aparecer, às vezes foi para ser um cara lá de bastidores. E às vezes até mesmo o Senhor chama pessoas de bastidores e coloca-as publicamente. Tem um livro muito interessante, Pregação e Pregadores, de David Martin Lloyd Jones, que me ajudou muito nesse processo de pregação expositiva. Ele fala sobre algumas coisas interessantes. Uma delas é que pregação é lógica pegando fogo. E ele vai contar sobre os pastores que o antecederam. Se eu não me engano é John Henry, que foi um dos pastores que antecedeu ele na capela nos Estados Unidos. Ele foi antes do George Campbell Morgan. Ele disse que esse homem era um homem de Deus, pregava ali na capela de Westminster, costumeiramente, mas ele era tão tímido, mas tão tímido, que ele preferia, se fosse possível, pregar atrás de uma cortina, só para não ser visto pelas pessoas. Mas Deus o chamou para que ele pudesse aparecer. Às vezes acontece isso, mas às vezes acontece de Deus nos chamar para os bastidores mesmo, e nós precisamos entender a nossa missão. Às vezes ela não é aparecer, mas Deus será glorificado da mesma forma, e a mesma coroa, ou com as mesmas pedras que o cara que apareceu vai ter a sua coroa enfeitada, a desse indivíduo também vai ser. O outro destaque que fazemos é: quem verdadeiramente anda com Jesus despertará para o valor que tem uma alma. Isso faz parte da vida desse homem e precisa fazer parte de nossas vidas também. Que, mais uma vez, não esqueçam de Edward Kimball e de John Eaglen. Às vezes você passou a vida toda e pregou o evangelho para apenas uma pessoa, ou uma única pessoa foi convertida através da pregação do evangelho por você, mas você não sabe o que Deus pode fazer com aquilo. Pode multiplicar para milhares, através daquele que você levou a Cristo. E por último, quem verdadeiramente anda com Jesus não fica de braços cruzados diante dos desafios, pensará em alternativas e as apresentará a Jesus.
Existem pessoas que não deu, acabou a história. Mas existem as alternativas. Quando falo isso, eu me lembro desse processo todo de pandemia. Eu me lembro de que quando as coisas começaram a apertar aqui no estado do Pará, a diretoria da CIB fez uma reunião e, como era algo novo, nós decidimos paralisar as nossas atividades. E como era algo tão novo, nós não pensamos que iríamos fazer transmissões, e até mesmo eu já tinha, naquela época, tinha muita dificuldade com a questão de transmissões. Fui fazer uma exposição lá na outra igreja que eu pastoreava, teve um irmão que colocou uma câmera lá, e eu confesso para os irmãos que eu passei o culto todo pregando com medo da câmera, como se eu não estivesse à vontade, e não me sentia à vontade. Então, eu acho que até mesmo por conta do meu próprio problema pessoal, nós não fomos levados a pensar em algo logo no momento, mas depois o Senhor foi nos conduzindo a alternativas, de sorte que desde o ano passado, nós estamos cultuando ao Senhor, alguns em casa, outros aqui, em vários momentos voltamos para casa, com a alternativa de transmissão que o Senhor foi levando a gente a pensar dessa forma. Já vi situações de que algumas igrejas não tiveram essas alternativas. Às vezes por conta das necessidades de ter uma câmera, de ter pessoas para operar, de ter pessoas que pudessem estar auxiliando no ministério pastoral, como nós temos pessoas aqui. Outros tinham até essas possibilidades, mas continuaram como, eu diria que para esse tempo, como homens das cavernas aí. Existem pessoas que não pensam em alternativas, mas aqueles que servem ao Senhor não ficam de braços cruzados diante das necessidades, eles procuram alternativas, e nós precisamos aprender dessa forma. Se não deu certo de um jeito, vamos lá pegar o que temos e colocar nas mãos do Senhor para que Ele multiplique isso, e Ele faça uma grande obra através daquilo que nós temos. Não temos muito, mas estamos aqui, Senhor, e te apresentamos. Só não consigo ver como é que isso será suficiente para as necessidades das pessoas, mas está aqui, faça. E é isso que nós temos que fazer. Foi isso que nós fizemos no ano passado e estamos aqui, para a glória do nosso Senhor. Baixa a sua cabeça e vamos orar a Ele neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós, dessa forma diferente para mim, que nunca tinha feito exposição dessa forma, de parar, para falar sobre o perfil de cada um, daqueles que o Senhor vocacionou para o ministério apostólico, e eu acredito que diferente para os teus filhos que aqui estão. Mas eu te peço, Pai, que a lógica pegando fogo, que é a pregação da Tua palavra, possa fazer uma grande obra em nossas vidas, que através do perfil desses homens que Jesus olhou e disse, é esse o homem que vai fazer aquilo que eu quero que faça nesse momento, que através desses perfis, nós possamos ser influenciados, possamos pensar que eram homens frágeis, eram homens fracos, como já falamos sobre Pedro, aquele que nós temos mais informação, como falamos sobre Tiago, que não temos muito, mas João temos muitas informações. Eram homens que, quanto mais a Tua palavra falou deles, ficou exposto de que eram pecadores, eram homens simples, ou como diz John MacArthur em seu livro, eram homens extraordinariamente comuns. Nosso Deus, que neste século de controvérsia, de apostasia, o Senhor use pessoas extraordinariamente comuns que estão em nosso meio, que Tu transforme aquilo que não presta neles
e aperfeiçoe aquilo que há já de bom pela própria natureza que tu os deste como o seu Criador, para que o teu nome continue a ser glorificado no momento em que nós vivemos. Nosso Pai, abençoe-nos com a tua palavra, abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que estão em seus lares nos assistindo, e aqueles que ainda irão ver em algum momento a exposição da tua palavra, fixada nessa pessoa chamada André, aquele que o Senhor usou para o louvor da sua glória. Nós agradecemos desde já por tudo que tu fez esta noite, através da tua palavra, aos nossos corações, e ainda irá continuar fazendo na vida daqueles que porventura vierem ouvi-la. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém.